sempre fui muito tranquila em ajudar pessoas muito próximas a mim que tinham vontade, mas nem tinham ideia de que podiam fazer também. É porque a gente volta àquela ideia de que a obesidade, que a bariátrica é só com a obesidade num nível super avançado. E eu até dizia assim, e eu ia esperar chegar no pior para poder fazer, se eu já podia fazer agora. É a hora agora, não é isso? Olá, queridas, bem-vindas ao Protagonistas em Pauta, esse podcast itinerante que tem como objetivo viajar o Brasil, conversar com mulheres empreendedoras, inspiradoras. É um prazer te receber por aqui. Esse é o nosso último episódio da primeira temporada que aconteceu no Recife. Conheci tantas mulheres inspiradoras e não vai ser diferente hoje. Estou aqui com a Priscila Maris, tudo bom, Priscila? Tudo bom, Paulinha? Bom dia. Bom dia, você segura aí um pouquinho, que a gente vai mergulhar na sua história, na sua trajetória, que eu tenho certeza que vai tocar aí muitas das mulheres que estão aqui com a gente no Protagonistas em Pauta. Mas eu aproveito esse último episódio para agradecer todo mundo que esteve envolvido aqui na produção desse podcast. Às vezes parece que sou só eu, né? Sento aqui numa cadeirinha, numa sala qualquer, abre-se uma câmera, parece tudo muito mágico. Mas tem tanta gente por trás aqui da produção desse podcast. Começando pela JV Contabilidade, que, como vocês sabem, foi nossa apoiadora durante toda a temporada, que além da contabilidade tradicional, gente, se coloca no mercado como uma empresa de soluções para os seus clientes. Administra mais de 350 milhões em receita dos seus quase 300 clientes. Tem presença em 10 cidades do Nordeste. E o time da JV oferece soluções estratégicas e personalizadas, impulsionando o crescimento sustentável das empresas, assim como do nosso podcast, Protagonistas em Pauta. É muito bom poder contar com esse apoio da JV Contabilidade, mas tem muito mais gente envolvida. Tem toda a equipe do nosso apoiador, a Videofarm. Tem a Caô Assessoria, Kelly Oliveira, minha parceira que encabeça aqui esse nosso podcast, e toda a sua equipe. Tem muita gente, tem filmmaker, tem fotógrafo, tem Silucena Assessoria e Hostess que nos recebeu aqui com seus quitutes, não é? Que saco vazio não para em pé. A gente teve também a Nayobi, a Andy com joias em cerâmica incríveis que foram presenteadas para todas as mulheres que participaram aqui. Tem a Guaraná Closet, Nath, sua perfeita, que me ajudou a curar todos os looks que conversam com as nossas convidadas. Temos também a Blindados Bom Jesus, Cavino e o Hotel Marante Executive. Muito obrigada a todos vocês envolvidos de forma direta ou indireta na concepção, na concretização desse sonho que é o nosso Protagonistas em Pauta. Primeira edição Recife, mas a gente quer rodar o Brasil e você pode ser a próxima protagonista, sentada aqui conversando comigo, contando a sua história, a sua trajetória, tocando mulheres de todo o Brasil. Então siga o nosso perfil no Instagram, @protagonistasempauta, entre em contato, vamos fazer isso acontecer. A Kelly está esperando a sua ligação. E agora eu vou falar dela que está aqui comigo, da Priscila Maris. A gente sempre conta um resumo no começo do podcast para as pessoas já sentirem, né, qual vai ser a viagem de hoje, quem é essa mulher real que a gente vai conhecer. Ela é empreendedora, inspiradora, ela superou grandes desafios na vida pessoal e também na vida profissional. Ela perdeu 35 quilos com a cirurgia bariátrica, transformou a sua vida, a sua carreira, é fundadora da PY Home Decor e motiva pessoas com a sua história verdadeira. E sabe o que é legal? Sem romantismos, de forma muito franca. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, Paulinha. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, conversando um pouquinho. Priscila, eu fiz aqui a minha parte, a minha pesquisa, lhe apresentei, mas eu queria que você se apresentasse. Como é que você se coloca? Eu me chamo Priscila Maris, eu tenho 39 anos, eu sou mãe de Yasmin, esposa de Pedro, sou vendedora nata, agora empreendedora e sempre muito sonhadora.
Então, essa sou eu, um resuminho de mim. E agora inspiradora de outras mulheres. Agora, o seu começo dessa caminhada, digamos assim, acho que começou com uma quebra complicada para você em 2021, quando você perde o seu emprego, o emprego que você considerava dos sonhos. Tem também a questão financeira que bate, né? Todo mundo que perde o emprego fica muito preocupado, fica numa área mais delicada. Como é que você fez para superar esse momento? Foi difícil? Não, muito difícil, né? Sinceramente, eu achava que eu nem ia conseguir sair daquilo ali. Mas o que me deu forças sempre foi a minha filha. Olhar para ela e saber que ela precisava de mim. E aí, a partir daí, tudo foi fluindo. E você recebeu apoio? Você falou do seu marido, então eu imagino que sim, foi uma pessoa forte ali do seu lado. É que muitas vezes, quando a gente está bem, as pessoas estão do nosso lado. E às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente vê que são poucos que estão na dificuldade. Você sentiu um pouco isso? Nossa, Paulinha, muito, sabe? Porque assim, quando você está numa posição ali, social, muito legal, quando você está numa posição de aparência também, né? Então, muita gente tá junto, tem a questão de muitas pessoas se aproveitam também de estar do seu lado, e aí quando as coisas ruins, elas acontecem, a gente se sente realmente muito só, vem a solidão, né? Mas hoje eu aprendi que quem ficou foram os necessários, né? Quem saiu é porque não fazia mais parte do próximo nível, né? E novas pessoas surgiram, né? Então, assim, é bem importante. Eu acho que foi uma limpeza necessária em vários aspectos da minha vida, mas eu tive apoio sim. E as pessoas que me apoiaram, elas estão comigo até hoje. Que é sempre bom, né? É uma espécie de peneira mesmo. Acho que a vida tem esses momentos. Precisa, que são né? peneiras, né? Fica quem é nosso. E vai quem realmente não pertencia. E quem, de alguma forma, eu precisava tanto mudar a minha vida, eu pedia tanto para Deus essa mudança, e talvez as pessoas que estivessem junto, elas fossem atrapalhar essa evolução, né? Não por maldade, porque eu nem penso que essa mania, nem essa questão de perseguição, é porque às vezes não bate mesmo com o propósito da gente, né? Não estão mais alinhados com o propósito da gente. Então, realmente precisa. Às vezes é doloroso, né? Você se afastar de algumas pessoas, mas hoje eu vejo que se faz necessário, sim. E a sua jornada de superação, Pri, ela não tem só essa parte financeira. Tem a questão da saúde, da obesidade, que era alguma coisa que estava ali com você, estava presente, mas era difícil olhar para isso? Então, assim, começou depois da gravidez, né? Geralmente a gente acaba se perdendo um pouco, deixando de olhar para a gente, e aí foi acumulando, e aí a junção de outras coisas, então a obesidade era algo que me atrapalhava muito mesmo, assim. Eu sabia, mas eu sabia que aquilo era muito difícil, mas eu não priorizava, né? Então, quando tudo aconteceu, voltando um pouco para 2021, quando tudo aconteceu em 2021 e 2022 foi um ano de muito sofrimento, né, por conta das consequências, eu acabei. Foi o coração, né? Assim, primeiramente Deus, claro, acima de tudo, de todas as coisas, mas o meu coração, eu segui o meu coração e eu acabei sem nem perceber, assim, ninguém me deu o caminho das pedras, nem a receita do bolo, mas o meu coração, ele montou uma estratégia, né? E eu precisava seguir. Então, primeiro fui buscar salvar minha família, né? O meu casamento, que ficou totalmente abalado. Depois eu fui buscar um emprego, porque a gente precisa, né? E aí 2022 foi muito difícil, porque eu pude perceber que a minha obesidade atrapalhava também a minha busca pelo emprego, porque eu não me sentia segura, eu me sentia inferior, sabe? Então foi isso, ó, família, né? Casamento, o trabalho. Depois, quando eu estava
recolocada ali no mercado, não era o trabalho dos meus sonhos, né? Porque o trabalho dos meus sonhos ele já tinha passado. Então, teve também essa dificuldade de aceitar, porque eu não estava fazendo o que eu amava. Eu tinha muita gratidão a Deus. Assim, eu falava, Senhor, obrigada pelo meu trabalho, porque ele está sendo necessário para esse momento. Mas eu não amo isso aqui, Deus. Me ajuda. Me ajuda e me perdoa, né, por estar reclamando. Então, assim, e no meio desse caminho, desse trabalho, eu fiquei muito só, muito mais, sabe, as pessoas que não eram necessárias saíram, ok. Mas as que eram necessárias ficaram, mas eu precisei de uma caminhada muito sozinha, sabe? E esse trabalho me trouxe isso, né? É uma empresa maravilhosa, mas não condizia assim comigo. E aí, nessa minha solidão, eu pude aproveitar e me conectar mais com Deus, né? Foi realmente uma oportunidade que Ele me deu, assim. O autoconhecimento, buscar evoluir, né? E aí é o meu encontro com os podcasts, viu? Foi nesse momento. Foi nesse momento. Foi uma tríade. Deus, terapia e podcast. Era Podcast foi assim, foi fundamental, porque eu precisava viajar muito, eu ficava muito ausente, e aí eu fazia 4 estados do Nordeste, vendedora, né? E o que fazer nesses momentos? Dirigindo, estrada afora, podcast. Eu já baixava ali. O que você ouvia de podcast? Primeiro, top 10, ou top 1, Tiago Brunet. Café com Destino e Brunecast. São os seus preferidos? O meu preferido. Era assim. a sua companhia preferida? Nossa, eu acho que se a gente abre ali, eu acho que eu dei check em quase todos. Muito tempo, né? E então eu pude amadurecer. Eu digo até que Tiago Brunet é o meu mentor, né? Assim, de vida. E eu pude amadurecer muito com os ensinamentos dele mesmo. Até entender o momento de solidão, até entender que muitas pessoas precisavam ir para eu viver o próximo nível. E aí foi quando eu também entendi que para a gente passar para o próximo nível, a gente precisava cuidar da saúde. A gente precisa cuidar da saúde. E eu precisava, assim. Não que eu nunca cuidei, tá? Eu sempre cuidei. Eu sempre tentei, mas eu tinha uma grande dificuldade, porque eu estava abalada emocionalmente, eu estava com várias coisas ali que precisavam entrar no lugar, né? E aí, nesse trabalho, nessa empresa, eu precisava dar treinamentos. Imagina só. Eu já tinha feito curso de oratória em 2022, porque eu tinha dificuldade de voltar para o mercado, porque eu passava pelos processos seletivos e não conseguia me comunicar, né? Então, eu identifiquei, eu preciso de um curso de oratória. Fiz o curso de oratória. Mesmo eu praticando, eu não conseguia, porque o emocional estava muito abalado. E aí, eu chegava nos treinamentos, assim, lá na frente, eu tinha dor de barriga, assim, tipo, passava mal, real. Eu me tremia, minha voz saía trêmula, as pessoas perguntavam e eu, meu Deus, que loucura. E aí, assim, foi bem difícil, né? Mas eu sempre muito forte, sabe? Sabe que a minha chefe, ela dizia assim pra mim, a Priscila, ela é muito profissional. Ela falou isso para um cliente. Ela não gosta do que ela faz, mas ela faz. E ela faz bem feito, porque ela é uma boa profissional. Então, assim, ela identificava que eu não amava, mas eu estava ali fazendo, né? Mandou, eu vou. E ela dizia assim, Pri, sabe, uma coisa que eu gosto muito de você é que você não tem tempo ruim. A gente manda, você vai. Então, essa sou eu, né? Eu me comprometo e pronto, ali. Tudo tá abalado, mas o meu compromisso, eu vou lá e assumo ali, e tenho que fazer. E aí, foi no São João de 2023, eu tenho uma amiga assim, que essa amiga, ela chegou, né, pra mim, sabe? Várias foram embora e algumas chegaram. E ela é uma delas, assim, que eu vou levar pra vida. E ela é lindíssima, super atleta, cuida super da saúde. E ela acabou me inspirando. E a gente foi para um São João e tiramos várias fotos e eu estava visivelmente horrível, assim. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Acabou a festa de São João, no outro dia,
eu preciso achar uma saída. Não é possível. Eu já tentei tudo na minha vida. E eu tenho certeza que quando isso mudar, outras coisas vão mudar também. Foi quando eu digo que eu não busquei a cirurgia bariátrica, ela me encontrou. Porque eu já tinha feito tudo que você imaginar. E fui pesquisar, gente, alguma saída tem. Não é possível. Daí apareceu a cirurgia lá nas pesquisas, né, no Google, a primeira coisa. Daí a gente acaba não aceitando, porque sabe que a sociedade, ela Julga. tem a questão do julgamento, mas ela não compreende que a obesidade, ela começa no grau 1, né? A gente não precisa ser obeso mórbido para poder fazer uma cirurgia bariátrica, ou então para tentar métodos mais eficazes. Aí você fica ali com aquela restrição, né? Vou olhar essa pesquisa, vou entrar nesse link aqui, entrei. Daí foi quando eu entendi que eu tinha obesidade grau 1. Eu estava perto do grau 2, né? E aí eu percebia nas pesquisas que que existia essa possibilidade. E foi quando eu fui atrás e realmente decidi, recuei em um determinado momento. E as poucas pessoas que eu falei, assim, primeiro meu marido e minha mãe, né? Quando eu falei para minha mãe e para meu marido, eles me apoiaram de imediato. Então isso foi fundamental. Mas as outras pessoas que fazem parte da minha vida, claro que a gente compartilha, né? A gente quer ali um apoio, a gente, de certo modo, uma aprovação. Ninguém mais apoiou. Todo mundo achou que era tipo, ai, preguiçosa, eu vou lhe ajudar, vamos buscar um bom profissional, um nutricionista. Ah, você não tem foco, não é possível que você vai fazer cirurgia bariátrica, você vai engordar tudo outra vez. Enfim, eu tenho uma amiga, o nome dela é Marileia, ela é psicóloga, que ela também passava por tudo que eu estava passando ali, né? Da obesidade, assim. É tanto que o IMC da gente era bem semelhante ali, bem parecido. E aí eu mandei mensagem, amiga, pelo amor de Deus, a gente tem uma solução pra gente. E ela, o que é e tal? Eu disse, cirurgia bariátrica. Você é louca, a gente não tem peso. Eu disse, mas olha só, tem aqui dizendo que a partir da obesidade grau 1 já consegue fazer se tiver alguma doença metabólica. Ah, mas a gente não tem. Claro que tem, olha a quantidade de doença, não é possível que no dia que a gente for no médico fizer o check-up completo não apareça alguma coisa. Daí começamos a conversar. Uma outra amiga fez há 6 anos atrás e é um case assim de sucesso, então eu me inspirei nela e ela me ajudou muito também me orientando. E aí ela indicou o médico dela. Só que aí minha amiga Marileia, foi na frente. E eu fiquei com medo, né? Eu disse, não, vou tentar outro remédio outra vez, vou tentar um remédio outra vez. Tentei mais uma vez medicação, e aí foi super frustrado, mais uma vez. E Leia fez a cirurgia, no dia que eu fui visitar, ela fez no outro dia eu fui visitar. Quando eu fui visitar, que eu vi que ela estava super bem, eu disse, nossa, eu vou fazer também. Daí, no retorno dela de 15 dias para o médico, eu fui, e foi aí que começou, né, a minha jornada aí, onde eu realmente começou a minha transformação do corpo, né, e só que ele já vinha, né, como eu tinha dito anteriormente, foi uma transformação por completo. Esse momento foi a do corpo, que aí trouxe outros benefícios para a minha vida. E você pensando nessa parte da saúde que você já falou bastante, né? Como que foi esse pós-operatório? Que muita gente tem dúvida. Você mesmo falou dos seus medos, né? A minha frase é essa: o medo paralisa a gente, né? Quando a gente não consegue sair do lugar, a gente congela. E, assim, é difícil, sabe, Paulinha? Eu vou dizer para você que é fácil? Não é. Passar por um processo de cirurgia bariátrica é muito difícil, né? A obesidade, a gente sabe que ela é uma doença multifatorial. Então, a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então, a gente precisa estar muito seguro, estar muito consciente do que está por vir, né? Então, os 3 primeiros meses, principalmente ali, são bem difíceis, que é quando a gente está reaprendendo a viver. O que você aprendeu nesse reaprender? Que você fazia antes e que você percebeu que dá para ser de outro jeito? Veja,
Quando eu digo lá que as pessoas não apoiaram, cada um deu o seu ponto de vista, e se eu tivesse ouvido, eu teria ficado para trás, é porque as pessoas pensam que é falta de força de vontade, e não é, é uma doença gravíssima, né? Então, a bariátrica, ela é definitiva? Se a gente não mudar várias outras coisas, não vai ser definitiva, a gente volta sim. E ela, o que é que a gente... É uma ferramenta muito potente, né? Uhum. A bariátrica é uma ferramenta muito potente, então eu estou usando ela a meu favor. Se eu tenho uma condição de obesidade, porque é uma doença crônica, né? Uhum. Então eu tenho essa doença, eu estou hoje numa condição de menos 35 quilos, mas se eu não cuidar, isso vai voltar. E você estava muito consciente, Muito cuidando consciente. muito Então, disso. terapia, né, o acompanhamento com o nutricionista, o acompanhamento do médico, né? Então, assim, eu não deixo capengar de jeito nenhum. E sabe uma coisa, assim, muito legal, é porque qual é o teu objetivo? Qual era o meu objetivo? O que me motivava? Entendeu? Então, assim, eu tinha uma motivação para aquilo, eu precisava estar bem comigo completamente. Então, cada vez que eu ia passando por desafios ali, eu ia me visualizando no futuro. Era isso que me dava forças, porque eu vou te dizer, passar 15 dias tomando caldo, Não é simples. não é de jeito nenhum. Sabe, uma coisa assim, que eu disse, não é possível, uns caldinhos horríveis. Eu disse, Então, assim, eu tava redescobrindo a alimentação igual um bebê. O bebê não começa introduzindo o líquido para depois ir para o pastoso, para depois pronto. Então, eu estava reaprendendo, né? Eu reaprendi. E hoje, aí voltar a fazer atividade física, eu fazia anteriormente, mas quanto mais eu fazia e não via resultados, né? Você se frustrava. Eu me frustrava e desistia e comia mais, chutava o balde de verdade. Então, assim, atividade física, eu sempre quis correr, né? Gostar. Eu até corria antes. Então, assim, você com menos peso, você tem mais disposição para corrida, né? Então, assim, utilizar essas ferramentas a meu favor para não deixar a peteca cair. Pronto, é isso. Então foi todo esse processo de, enfim, com toda essa equipe, eu acho legal você falar disso, e principalmente dessa parte psicológica, né? Porque a gente sabe que é uma compulsão alimentar, é uma forma de compensação e que precisa cuidar mesmo, até para não ir para uma outra compulsão, né? Tem gente até que fica compulsivo por compra, a gente sabe que tem a questão do álcool assim, também, que é exatamente. muito... Então, você tem que ter muito cuidado, assim, a pessoa tem que estar muito seguro do que vai fazer, você tem que realmente ter apoio. Sabe que a primeira vez que eu fui na consulta com o Dr. Guilherme, ele diz assim, tem 3 coisas importantíssimas. Primeira delas, você tem apoio familiar? Segunda delas, você está aqui porque você quer ou alguém mandou? Você está bem financeiramente para encarar esse momento? Porque tem o custo, né? Por mais que a gente depois vai entender que tem ali, eu comia tanto, eu bebia tanto, quando você vai ali compensar, você vê que tá ali fazendo uma boa escolha, né? Então, assim, essas 3 coisas têm que estar muito bem alinhadas para que você passe por esse processo bem. Não adianta. Uma dessas coisas não está equilibrada ali porque acaba não dando certo e acaba a pessoa se frustrando e dando errado, que a gente vê, né, que acontece. E essa sua transformação que você falou, você já estava trabalhando todo um lado, estava lá num emprego que não era dos sonhos, mas era o que tinha, estava realocada, e aí você endereçou essa questão sua de saúde, imaginou que a autoestima foi voltando, né? Você foi percebendo que você conseguia concretizar aquilo que você projetou. Como que isso refletiu na sua vida profissional? Então, veja, lembra do treinamento que eu tinha vergonha? Aí eu já estava mais segura, né? O peso indo embora, mais bonita. A gente se sente segura sim, então eu comecei a dar os treinamentos de verdade ali, ó, super bem. Então, fui vendo que eu podia, que eu estava conseguindo tudo ali. A vida familiar equilibrada, todas as outras coisas já dentro do que a gente estava planejando, tudo se alinhando. No meu coração, sempre tive a vontade de empreender. Dentro desse
desse mundo, né, de home decor. E aí a gente tava, como as coisas estavam tudo muito alinhadinho, né? Tudo a gente seguindo um planejamento. A gente planejava que agora em março eu ia pedir para sair do trabalho e ia abrir o meu negócio, né? Eu me sentia cada vez mais segura, mais feliz. Era aquele meu objetivo, tudo estava alinhado, só faltava mais um passo, né? E só que antes do a gente coloca. Eu sou cristã, então eu aprendi isso também, é colocar tudo nas mãos de Deus para que Ele tome as decisões, né? Para que o que está dentro do meu coração esteja alinhado com o que ele tem para mim. E aí, em novembro, eu fui desligada da empresa. Veja, sabe quando todo mundo pensa que o mundo se acabou, ela está passando por outra demissão, meu Deus, o mundo se acabou. E eu, estou muito bem aqui, feliz. Já era um plano Já era um plano, ele só foi no tempo de Deus, né? Ele só antecipou ali. E aí, pronto, sabe que eu já estava muito bem organizado, até o CNPJ eu já tinha aberto. Então, assim, ele só foi antecipado. Nesse meio tempo, nesse período de um ano, quando eu estava na dieta líquida lá, quando eu estava logo no comecinho, eu estava ociosa, né? Em casa, deitada. Eu disse, quer saber? Eu acho que eu vou abrir o meu Instagram e vou falar para todo mundo, porque eu tinha botado no Instagram só para as pessoas próximas e começou um monte de gente perguntar. Abri o Instagram e ao longo desse ano, no meu processo, eu fui compartilhando com as pessoas. Consequentemente, eu fui também amadurecendo no sentido de redes sociais, de como falar em público, fui colocando em prática o curso da oratória, né? Que eu tinha vergonha, eu não conseguia praticar porque eu tinha vergonha. Então eu pude perceber que eu estava inspirando outras pessoas também. E é muito interessante porque teve um impacto bem significativo, assim, a quantidade de pessoas que passaram a me procurar, passaram a pedir opinião, passaram a pedir o caminho das pedras. E eu sempre fui muito, muito tranquila em ajudar pessoas muito próximas a mim, que tinham vontade, mas nem tinham ideia de que podiam fazer também. É porque a gente volta àquela ideia de que a obesidade, que a bariátrica é só com a obesidade num nível super avançado. E eu até dizia assim, e eu ia esperar chegar no pior para poder fazer, se já podia fazer agora. É a hora agora, não é isso? Então, isso tudo foi uma construção, uma estrada que eu fui trilhando no Essa trabalho. comunidade também virtual Exatamente. agora, que foi se aproximando de você para saber como foi esse processo. Exato, isso. E aí, tá no digital, né? Eu disse, então, linkei assim. Agora eu vou abrir a minha loja, agora eu vou mudar o meu profissional, agora é uma virada de chave. Vou aproveitar essas pessoas aqui que gostam de mim também. E é isso. Aí abri. Se eu não tivesse bem comigo, se eu não tivesse fechado todas essas lacunas, eu não estaria nesse momento assim, com tanta leveza, né? Construindo o meu negócio. Eu achei muito interessante que a gente já gravou aqui com muitas mulheres. Algumas falaram, sim, de Deus, mas eu acho que você foi a que teve mais sensibilidade de colocar essa questão da religiosidade na vida, que eu sei que é uma coisa muito importante para muitas pessoas. O que significa para você a sua espiritualidade, a sua religiosidade? Acho que a gente precisa dividir religião e religiosidade, né? Porque a religiosidade, ela aprisiona muito, né? O fanatismo. Então, às vezes, é bem complicado a gente até falar sobre isso. Mas Deus é tudo na minha vida, então não poderia deixar nunca de mencionar o amor dele por mim, assim. As maravilhas que ele fez na minha vida. Até os momentos de dificuldade, eu sei que foi ele moldando o meu caráter para que eu pudesse viver o próximo nível. Eu sou cristã, eu nasci na Igreja Batista, eu sou neta de pastor. As minhas duas avós, materna e paterna, também foram de igreja mesmo, assim, minha avó missionária. Então eu tenho toda essa base cristã, né? Mas aí eu venho de uma geração que não me foi muito falado do amor de Deus, né? Mas em um determinado momento, sobretudo na adolescência, isso me aprisionou. Então, assim, me aprisionou muito mesmo.
Até que no meu processo de transformação, uma das coisas que também eu consegui trabalhar muito foi isso, né? Foi essa espiritualidade, foi estar dentro de uma igreja que me acolheu, que comunica de uma forma que eu entendo, entender que Deus é amor e não perverso, entender que os momentos difíceis, eles não são castigo de Deus, eles são consequência muitas vezes das nossas escolhas e também faz parte do nosso propósito. Então, é isso. E você falou da sua filha no começo, da Yasmin, você se emocionou bastante para trazer aí como ela foi força para você, né? Como ela foi incentivo para que você não sucumbisse ali no momento financeiro complicado, psicológico também. E queria que você falasse um pouco sobre como você acha que a sua filha te enxerga. O que essa história toda contou para Yasmin? Essa história é o que me dava fome. Eu acordava, olhava para Yasmin e só pedia perdão para ela, assim, por tudo que ela estava vivendo, né? Por escolhas, enfim. Yasmin, ela me deu ela nem sabe. Esses dias eu escutei de uma pessoa dizendo: quando nasce uma mãe, morre uma mulher. Eu disse: não. Quando nasce uma mãe, nasce uma mulher. A gente precisa ressignificar esse momento, né? E depois a gente se encontra novamente. Mas a minha filha, minha filha. Eu acho que a Yasmin me enxerga como exemplo mesmo. Respondendo sua pergunta, eu acho que ela me enxerga como exemplo e ela vai entender um dia. Um dia eu tenho certeza que ela vai entender. Talvez faça até parte, talvez não, faça até parte do propósito dela, né? Servir como experiência o que ela não vai fazer na vida, né? Que a gente tem aquelas escolhas. E é isso. Emociona, né, falar dos nossos filhos. Mas queria te falar uma coisa. Eu acho que a sua mãe, a dona Maria Goretti, eu sei que ela já te falou isso, eu acho que ela tem razão. Que o seu propósito, Priscila, tá ligado mesmo a ajudar as pessoas. Eu queria te agradecer por essa oportunidade de sentar aqui com você e conversar sobre a sua história, sobre o seu processo. Foi muito emocionante também para mim. Acho que é a história de muitas mulheres que estão acompanhando aqui o nosso podcast. E às vezes a gente vive muitas coisas e se sente muito sozinha. Ou muito insignificante. Ah, quem que quer saber dessa história, né? Ui, isso é coisa minha, isso é coisa minha, isso é besteira minha. Mas não é a dor de muita gente. Acho que você já sabe um pouco disso, porque você já tem a sua comunidade que te apoia. Eu espero que cresça, te acompanhe agora nessa sua nova fase, com a sua loja empreendedora. Vão surgir novos desafios. Daqui a pouco sua filha está adolescente, você se prepara. Essa tá a minha fase. Mães de adolescentes, vem comigo. Estou preparada, me preparando. Aqui a gente pediu para todas as mulheres entrevistadas trazerem um objeto. E o objeto da Priscila tá aqui, gente. Vou mostrar aqui para vocês, ó, na minha câmera. Vamos ver se vocês conseguem ver direitinho. É uma bússola. Queria saber a história desse objeto para você. Então, a bússola, ela simboliza a orientação e simboliza também a busca por novos caminhos, né? Então, ela reflete na minha história, né? Reflete como eu, perdida, consegui ressignificar e encontrar uma direção, uma nova direção. Além disso, tem outro significado. Lembra lá que eu falei das pessoas, são várias, a gente não pode falar, né? Mas essa daqui, ela pertenceu a uma pessoa muito importante para minha família, muito importante, e uma pessoa que orientou muito a gente, que acolheu muito a gente, que amou genuinamente a gente, amou pelo que a gente era e não pelo que a gente tinha. E ele se foi em 2024 e a gente está vivendo luto ainda. Então, assim, tem dois simbolismos, né? Da minha vida e da pessoa a quem pertencia.
Que bom. Bom você falar de pessoas, porque agora tem mais uma cilada, porque isso aqui tem ciladas para essas mulheres. Tem um momento de fazer pensar, e você que acompanhou toda a temporada já sabe, mas está chegando pela primeira vez, a gente pede para que as mulheres entrevistadas falem um pouco sobre outras mulheres importantes aí em suas trajetórias. Para você, Priscila, quem te apoiou, quem te ajudou a percorrer esse caminho? Tem várias. Minha mãe, sem sombra de dúvidas, né? Algumas amigas, importantíssimas, importantíssimas mesmo. Elas vão saber quem são. As que ficaram são de verdade. E eu não poderia deixar de falar da minha tia, né? Carinhosamente chamada de Tia Bebete. Ela sempre foi inspiração para mim desde criança, né? Minha mãe sempre precisou trabalhar muito cedo para que a gente... E ficou muito ausente, então a gente ficou muito na casa da minha avó e minha tia ainda morava lá, então isso conectou muito a gente. E ao longo da vida mesmo, assim, a adolescência, ela sempre foi uma referência de mulher forte, batalhadora, todas as dificuldades que ela passou e ela superou todas aquelas dificuldades. Então eu sempre tive muito juntinho dela e no meu momento mais difícil, por mais que ela sempre reclamasse, foi ela a peça-chave fundamental para que, através da ajuda mesmo, do amor principalmente, o amor acima de tudo, ela me ajudou como sobrinha, como filha, financeiramente, né? Mas acima do financeiro, ela foi pedagógica, né? Ela bateu bastante, mas ela ensinou a gente a sair daquilo ali, né? Então foi através do amor dela. Então ela é fundamental, né? Eu achei emocionante sempre essa parte, porque pode ser qualquer mulher, né? Assim, do seu caminho todo, e todo mundo volta muito para as raízes, assim, essa presença da mãe. As tias foram muito citadas aqui no podcast, que são realmente as mulheres base, né? As que estão em volta, as que ajudam mesmo, às vezes de forma pedagógica, Mas ensinando, foi muito... né? Trazendo aquela palavra mais dura, mas sempre para conduzir para um lugar melhor. Muito bom. Sabe uma coisa que ontem ela mandou uma mensagem para mim dizendo que estava orgulhosa de mim. Então, é como se eu consegui, sabe? Consegui mesmo. É uma vitória para todas, né? Quando a gente é bem-sucedido, a mãe fica feliz. Nossa, tô Todo mundo orgulhosa de celebra. você e você agora é um exemplo para mim. E é isso. Então, assim, consegui. É isso mesmo. Eu sei que isso é um orgulho para minha mãe também. Quando tudo aconteceu, quando o mundo me deu as costas, minha mãe me abraçou e ela não reclamou, ela não falou nada, ela só me abraçou e me amou, né? A minha filha e ao meu marido. Me apoiou nas minhas melhores decisões, nas minhas melhores e piores decisões, ela sempre esteve comigo. E eu também não posso deixar de falar das minhas amigas, né? Foram amigas assim. A Roberta, que hoje é a madrinha da minha filha. Eu não posso deixar de agradecer as minhas amigas. Eu tenho algumas que se foram, porque o mundo levou a gente por caminhos diferentes, mas eu quero também dizer que todas foram fundamentais na minha vida. As que ficaram, obrigada por me amarem com todas as minhas falhas. E as novas que chegaram, obrigada por entrarem nesse meu mundo aí. Então, tem algumas em especial que nesses últimos anos foram fundamentais, as outras, não que outras não foram, mas tem Roberta, que é a madrinha da minha filha, ela é muito importante para mim. Tem Virna, que é a esposa
do padrinho da minha filha, que ela é um exemplo de mãe, de mulher, de profissional também, que me acolheu. Foi ela que, quando tudo estava lá afundado assim, ela me ligou: "O que você está precisando? Estou preocupada com você. Nada vai faltar para você, nada vai faltar para sua filha." Aí ela propôs, né, até, eu vou levar a Mimi para terapia, eu vou pagar a terapia de Mimi. E eu disse assim: "Não, amiga, não precisa", mas ela precisa. E aí eu me senti muito envergonhada, assim, né? Porque, poxa, alguém tá pagando alguma coisa. É muito difícil aceitar ajuda, É né? muito difícil. E aí, no final, ela procurou, buscou psicólogas, né? Que ela também é psicóloga, embora não exerça. E ela acabou falando: "Amiga, eu acho que quem precisa é você. Você sendo cuidada, você vai conseguir cuidar de Mimi." E aí foi quando eu comecei a terapia, né? E que realmente me ajudou muito. E foi muito legal que a psicóloga que ela me indicou, que ela colocou no meu caminho também, é uma pessoa cristã. Então entrou muito nesse viés, assim, não religioso, mas cristão. Aí tem também Marileia, que é uma amiga minha que também é psicóloga, que ela me ouviu muito, 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 assim. E tem uma outra grande amiga que ela e o marido fazem muito, assim, parte dessa minha volta, né, para a igreja, assim, dessa minha nova conexão com Deus, assim, de me reconectar com Deus, e aí ela também tá muito ligada a todo o apoio que ela me deu com Yasmin, que é Marília. Então essas, assim, não que as outras não sejam, né, essas são fundamentais, e as novas, né, as novas que são maravilhosas. É muito legal ouvir isso. Eu também tenho a minha gangue de tantas mulheres, Fabiana, Joana, Carla, Érica, e são amigas que a gente pode contar sempre. E isso é muito bom, porque é a nossa rede de segurança, né? A gente fala de mulheres, mas tem os homens também. Tem todo Que mundo. dá- Mas até é que as mulheres têm uma sensibilidade. A hora que você falou assim, teve a Virna, acho, Isso, que me ligou e falou: "Não vai te faltar nada. Eu tô preocupada com você." Isso é coisa de mulher. Você não pediu resgate, você não pediu corda, você não pediu nada. Mas elas sempre estão olhando. As nossas estão sempre olhando e imaginando o que podem fazer pela gente. Agora você vai ter uma oportunidade aqui de se conectar com uma mulher que você imagina que possa te ajudar, te abrir uma porta, te trazer uma palavra, um ensinamento, alguma coisa que te faça crescer, te faça chegar ao próximo nível, que nem você falou aqui. Quem seria essa mulher? Tem duas que estão no meu coração, pode ser. Pode, pede duas. Porque é o último programa, então você pode tudo, Priscila. Você pode pedir duas, entendeu? Você pode o que você quiser. Olha, a primeira é Luísa Trajano, né? Nossa, a Luísa Trajano vai ter que vir aqui a esse podcast, porque já é a segunda mulher que fala de Luísa Trajano. A história dela é inspiradora. Ela é uma mulher com propósito, é uma mulher que além de empregar outras pessoas, a gente vê que ela tem amor ali, né? Ela inspira, não que ela não que eu queira ajuda, mas eu sei que com ela eu iria aprender muito, né? Amadurecer mais, né? E tá bem alinhado também com o meu propósito, com as coisas que eu penso. Você falou que você ia pedir duas. A outra, veja, ela não é uma mulher em evidência. Mas isso não tem problema. Mas ela é uma mulher que o marido dela está em evidência. E por toda a história que o marido dela conta, ela foi fundamental para ele chegar onde ele chegou. Que é a esposa do Tiago Brunet. E, como eu falei para vocês, ele é o meu mentor, assim, de vida. E quando ele fala dela, quando ele fala da história dele, quando ele fala de tudo que aconteceu, da quebra que ele passou por tudo, se não fosse ela, e até hoje, né? Até quando ele se deslumbra, quando alguma coisa vai acontecer, ela que chama ele para a realidade. Então, assim,
por trás de um grande homem sempre tem ali, né, nos bastidores, uma mulher incrível. Então, eu acho que com ela também eu iria aprender muita coisa. Olha, Priscila, eu queria te agradecer, porque foi muito emocionante aqui ouvir a sua história. Acho que muitas mulheres se emocionaram, inclusive podem comentar aqui, mandar a sua mensagem. Também te seguir nas redes sociais, @Primaris. Primaris, e a minha loja é PY Decor. E para entender um pouco mais também da sua trajetória, eu sei que você vai contando todos os dias, vai ajudando nessa busca por saúde, né, por uma vida sã. Acho que sã de cabeça, você falou muito de análise, de psicologia, que acho que isso é muito importante, é uma mensagem muito importante a gente pensar na nossa saúde mental, né, saber que não é só arranjar um próximo emprego, é cuidar da cabeça, é cuidar da saúde. Acho que foi uma mensagem muito positiva, muito importante, muito corajosa. A gente falou aqui no começo que ia ser sem romantismos. Foi com emoção, mas com muita realidade também, né? Verdade. Você falou aí a mente precisa estar muito bem para que as outras coisas funcionem, né? Então é um conjuntinho, não adianta estar o lado profissional legal se a família não está bem, se você não está bem com Deus, o seu corpo, você está em busca do corpo perfeito, se a sua mente não está bem, você precisa se aceitar, porque tem muitas dificuldades ali, a gente passa por muito preconceito, né? Quando a gente quer, até para a gente buscar ajuda, a gente tem o preconceito das pessoas próximas ali por achar que é preguiça, por achar que você não tem foco, por achar que não é necessário, por achar que é vaidade. E então, se a cabeça não estiver no lugar, não consegue não, porque a gente tem medo, mas vai com medo mesmo. Tendo uma rede de apoio, vai com medo mesmo. Obrigada, Priscila. Foi um prazer. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês que acompanharam aqui toda a nossa temporada. Hoje é o nosso último episódio. A gente se despede, mas não é para sempre, não, viu? Muita calma nessa hora. Teremos próximas temporadas. O Protagonistas em Pauta é um podcast itinerante. A próxima edição vai acontecer em São Paulo, já posso contar aqui para vocês. Então, se você quer sentar para contar a sua história, você que é empreendedora, empresária, que tem uma trajetória inspiradora, nos procure no Instagram, @Protagonistas em Pauta, converse com a Kelly, vai ser um prazer te ouvir e dar a oportunidade de tantas outras mulheres aprenderem com a sua história. Muito obrigada por estarem com a gente em todos esses episódios, chorando, dando risada, aprendendo bastante juntas. E bora para esse Brasilzão que ainda tem muita mulher para ser ouvida por aqui. Até a próxima temporada.